Então, boa tarde, meus queridos alunos que estão aqui ao vivo comigo, do primeiro período de agronomia. Boa tarde também aos alunos e às alunas que não estão aqui, mas que verão essa aula depois. Essa aula está sendo gravada exatamente com esse intuito, né? Com esse motivo. Então, como eu disse, eu vou colocar agora um exercício para a gente relembrar o que é que a gente já viu, né? De MRU e MRUV. Vou até anotar aqui, vou puxar uma tela em branco para a gente relembrar o que é que a gente viu, né? Então, eu tenho o movimento retilíneo uniforme, que é o MRU, que praticamente a gente não consegue reproduzi-lo na natureza. Ele só é importante para extrapolação, quando a gente trabalha o MRUV, que é um movimento existente na natureza, movimento retilíneo uniformemente variado, porque vou mostrar até casos reais que eu já utilizei o MRUV para fazer alguns parâmetros, alguns cálculos, algumas coisas que me eram necessárias, né? Até que eu falo hoje, senão eu trato na próxima aula. Então, o movimento retilíneo uniforme, aí pegar um lapisinho aqui, ele tem característica de quê mesmo? Velocidade constante. Então, vem assim, velocidade constante. Velocidade constante e diferente de zero. Então, velocidade constante diferente de zero. A característica do MRU, ou seja, é o movimento retilíneo que tem a velocidade, como foi dito aqui, tem a velocidade constante, né? Movimento retilíneo, eu pego um corpo aqui, por exemplo, esse aqui, tá de outra cor, né? E ele segue o seu destino aqui, vamos dizer que ele sai daqui no tempo igual a zero e chega aqui, né? Pensar que seja o mesmo. Então, o que é que acontece? Ele está sobre uma reta, velocidade constante, ou seja, ele percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. É por isso que a gente chega com a fórmula de velocidade, né? Que velocidade é delta x sobre delta t. Ou seja, distância percorrida por enquanto, né? Distância, porque quando a gente terminar o estudo de vetores em cálculo, vai ser interessante aqui para a gente tratar na física, né? Então, distância percorrida, que aqui coincide com deslocamento, dividido pelo tempo gasto para se fazer isso aqui, né? Então, velocidade é ΔX sobre ΔT, que com ela a gente chega naquela fórmula, né? A gente chega que X é igual a x0 mais VT. X é igual a x0 mais VT. Então, esse é o movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniformemente variado, eu já tenho a característica de ter a aceleração constante e diferente de zero. Aceleração constante e diferente de zero. Ele é retilíneo, né? Uniformemente variado é porque a velocidade varia ao longo do tempo. Só que a velocidade vai variar de forma constante. Por quê? Porque a aceleração é variação da velocidade, ou seja, é ΔV sobre ΔT. A aceleração é ΔV sobre ΔT, ou seja, V2 menos V1 sobre T2 menos T1. Só ajeitar o 2 além do aqui T2 menos T1. Então, eu vou percorrer, no MRU eu percorro distâncias iguais, intervalos de tempos iguais. No MRUV, eu mantenho a minha velocidade constante, não, a velocidade constante não, eu vario a velocidade constantemente, né? Minha velocidade aumenta ou diminui nos mesmos intervalos de tempo. E dessa forma daqui eu chego a essa aqui, né? Que V é igual a V0 mais AT. Então, eu tenho essa daqui, né? Função horária do MRU, então vou botar aqui FH, função horária do MRU, função horária do MRUV. V é igual a V0 mais AT. E eu também chego naquela fórmula, né? X é igual a X0 mais V0T, mais a t ao quadrado sobre 2.
Ou seja, essa é a função horária da posição no MRU. Aqui é função horária da posição também, mas para o MRU, aqui é função horária da posição para o MRUV, né? Vou botar aqui função horária da posição para o MRUV. E por fim, a gente falou da equação de Torricelli, né? Que é aquela que eu não tenho tempo. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta X. Percebam que eu estou relembrando direto essas fórmulas aqui para vocês não esquecerem. Ou seja, a equação de Torricelli é aquela que não tem tempo. É aquela que não tem tempo. A equação de Torricelli. Tinha até uma piada, os memes das antigas, né? Que eram piadas que dizia o seguinte, né? Porque Torricelli ele não se encontrava com a esposa, ou porque Torricelli não tinha namorada. Aí a resposta é porque ele não tem tempo. É uma piada, né? Esses memes ré aqui, mas tá aqui, né? Não tem tempo. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta X. Eu vou pegar uma questão aqui, deixa eu apagar, pegar uma questão aqui para eu fazê-la aqui, né? Eu vou dar um Ctrl C nela aqui para levar para lá, né? O motociclista se dirige para o leste, ou seja, para a direita, para o leste, ao longo de uma cidade do estado de São Paulo. E acelera a moto depois de passar pela placa que indica os limites de velocidade da cidade. Sua aceleração é constante e igual a 4 metros por segundo ao quadrado. No instante t igual a zero, ele está a 5 metros a leste do semáforo, né, do sinal. O sinal que é a placa, eu acho que é a placa aqui, né? Movendo-se para leste a 15 metros por segundo. Determine sua posição e velocidade para t igual a 2 segundos. E onde está o motociclista quando sua velocidade é de 25 metros por segundo. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Dei. E agora eu venho para o branco para a gente fazer essa questão. Deixa eu zerar aqui. Deixa eu dar um Ctrl V para ver se vem. Não vem. Pensava que vinha aqui se eu desse um Ctrl V. Mas vamos lá, eu vou ficar alternando aqui para lembrar. Então, o motociclista está indo para leste, né? Então, deixa eu anotar lá. Aí ele passa por uma placa que indica os limites da velocidade. Então, ele está indo para leste, vou botar uma pista retilínea aqui. Ele está indo para a direita. Aí aparece uma placa aqui, né? Aí aparece uma placa com os limites. Vou botar essa placa aqui, né? Fazer um negócio meio marromeno bonitinho aqui. Então, aparece essa placa aqui. E o motociclista está indo para leste. Deixa eu ver se tem moto aqui para o cara desenhar aqui. Não, pronto. Minha moto vai ser essa estrela. O caba está indo para leste. E a estrela não cresce, não é? Não, eu vou botar então losango. A minha moto é o losango. E ele está indo para onde? Para a direita. Então, para o leste. Está indo para a direita. Beleza. Desenhei aqui. Vamos voltar agora para pegar os dados, né? Sua aceleração é constante igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Então, sua aceleração é constante igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Aí o que é que acontece? No instante igual a zero, ele está 5 metros a leste do sinal que deve ser da placa, né? Então, sua aceleração, agora eu vou ter que anotar, sua aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado. Vou anotar aqui, a aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado. E quando eu começo a contar o tempo igual a zero, vou botar aqui tempo igual a zero, ele está a 5 metros, ou seja, a posição dele é 5 metros para a direita da placa, né? A leste da placa, para a direita. Eu posso fazer, não é uma maracutaia não, eu posso usar uma técnica física de inverter, no caso, o meu referencial. Que a gente é acostumado, não, mas tá certo, é X para a direita. Então tá bom, dá para a gente trabalhar assim, porque normalmente o que é que acontece? Eu gosto de inverter quando eu boto para a esquerda, para facilitar minha. Mas para a direita eu já estou indo no sentido positivo natural, né? Que a gente considera positivo. Égua, voltou. Para o sentido positivo natural, eu queria fazer isso aqui. Aí o que é que acontece?
Vamos lá para as perguntas, né? Deixa eu ver aqui. Queria ter copiado. Ele está com a velocidade de 15 metros por segundo. Determine sua posição, sua velocidade para t igual a 2 segundos. Determine sua posição e sua velocidade. Ou seja, ele está com a velocidade aqui de 15 metros por segundo. Aí determine a sua posição e velocidade para t igual a 2 segundos. Para t igual a 2 segundos. Então, para t igual a 2 segundos, letra A. Vou botar aqui no cantinho aqui. Letra A. Posição e velocidade para t igual a 2 segundos. Olha, deu tempo. Então, a gente não vai usar Torricelli. Ele quer posição e velocidade. Eu tenho duas funções horárias. Eu tenho da posição e tenho da velocidade. A da posição é x é igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. Então, vamos usar essa primeiro para depois ir para dar velocidade. x0 é posição inicial. Posição inicial está aqui, 5 metros. Então, eu vou botar aqui 5 mais velocidade inicial, 15. Então, 15 vezes o tempo. Quem é o tempo? 2 segundos. Ele pede a posição após 2 segundos. Vezes 2. Mais a aceleração que está aqui em cima, que é 4. Vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Então, o que é que eu vou ter? 5. 15 vezes 2, 30. Aí eu vou ter aqui 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 4, 16. 16 dividido por 2, 8. Aí eu vou ter 30 mais 5, 35, mais 8, 43. Então, o que é que acontece? A posição dele vai ser de 43 metros. Ou seja, ele andou o quê? 38 metros. Ele andou 38 metros, mas como ele pede a posição, não o quanto ele andou, a posição dele é 43 metros. E a velocidade? Eu vou usar a função horária da velocidade, né? V igual a V0 mais AT. Professor, por que eu estou pensando no MRUV? Porque foi dada aceleração. Foi dada aceleração constante diferente de zero. Eu já tenho que reconhecer, é um MRUV. É um MRUV. Então, eu vou botar velocidade inicial 15, aceleração mais aceleração, que é 4, vezes o tempo, que é 2. Então, eu vou ter 15 mais 4 vezes 2, 8. 15 mais 8 vale 23. 23 metros por segundo, né? Que é a velocidade, 23 metros por segundo. Então, o que é que significa isso? Ó? A posição dele após 2 segundos, 43 metros. A velocidade dele após 2 segundos, 23 metros por segundo. Beleza, vamos ver a letra B. O que é que ele pede? Onde estará o motociclista? Professor, ele fez essas contas tudinho para achar a mesma coisa aqui. 43 metros e 23 metros por segundo. Onde estará o motociclista quando a sua velocidade for de 25 metros por segundo? Então, onde estará o motociclista quando a sua velocidade... Então, letra B, deixa eu riscar aqui. Letra B. Onde estará o motociclista? Ou seja, a posição dele, a pergunta é onde estará o motociclista quando a velocidade for de quanto mesmo? O cara começa a falar e esquece, né? É 25 metros por segundo. Eu venho aqui, olho, né? 25 metros por segundo. Então, quando a velocidade for de 25 metros por segundo. Eita, professor, está misturando, está me pedindo posição onde me dá velocidade. Essa daqui, eu iria nessa ou iria nessa aqui? O caminho é longo, né? Porque se eu uso essa daqui, eu vou achar o tempo. Eu vou ter que achar o tempo e substituir aqui. Eu posso usar Torricelli, né? Que não me foi dada, não me foi dado o tempo. Boa ideia, usar Torricelli, né? Então, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta X. E Torricelli eu vou achar quem? Delta X. Depois que achar delta X eu mostro para você, porque delta X é o quanto ele andou. E eu quero a posição, aí é só fazer uma subtração que a gente vai ver. Ó. Então, 25 ao quadrado, que é a velocidade final, né, onde eu quero 25 ao quadrado, é igual à velocidade inicial, que é 15 ao quadrado,
mais 2 vezes a aceleração, que é 4, vezes ΔX. Vezes ΔX. 25 ao quadrado, tu vai na calculadora, é 625. 15 ao quadrado, eu acho que é 225. Deixa eu ver aqui na calculadora. 15 ao quadrado, é porque 25 ao quadrado eu uso mais, mas 15 ao quadrado, 225, como eu tinha previsto. 225. Mais 2 vezes 4, 8, né? 8 ΔX. Vou passar o 225 para lá, subtraindo. Ó. 625 menos 225 é igual a 8 ΔX. 625 menos 225 dá 400, né? Então, 400 é igual a 8 ΔX. O 8 não está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, ΔX é 400 dividido por 8. 400 dividido por 8 dá 50. Então, na verdade, ele andou 50 metros. Porque se você lembrar, eu vou trazer aqui para cima, ó, ΔX é x menos x0. E meu x0 ele vale 5, que é a posição quando o tempo é 0. Ele vale 5. Então, 50 é igual a x menos 5. Passo 5 para o outro lado, x é igual a 50 mais 5, x é igual a 55 metros. Então, qual é a posição do motociclista quando a velocidade for de 25 metros por segundo? 55 metros. 55 metros. Então, beleza aí. Deixa eu trazer para cá, só para a gente conferir. Olha aqui, 55. Ele fez como eu disse que eu não queria fazer, ó. Ele achou o tempo e substituiu na outra. E pode ver que achou a mesma coisa, ó. Torricelli é mais rápido. Ele é mais ligeiro, ó. Se você lembrar aqui o que eu fiz, ó, ele é mais ligeiro. Achei ΔX 50, ó, e vim para cá. Ou seja, a posição dele é de 55 metros. Então, beleza. Vamos caminhando aí. Por quê? Porque a gente vai continuar no MRUV, só que numa posição um pouco diferente, que se chama queda livre. A queda livre, no caso, é quando o corpo ele sai do repouso caindo aqui, ele é um MRUV, a gente vai entender o porquê agora. Vou caminhar na aula ali mais tranquila, depois eu vou para o livro, né? O que é a tal dessa queda livre, né? A queda livre é o movimento de um objeto que ele vai se deslocar livremente, unicamente sobre a influência da gravidade. Só por curiosidade aqui, deixa eu fazer um desenho aqui para a gente entender, aproveitar aqui, né? Deixa eu ver se eu... tá branco, né? Por isso que não vai aparecer, né, Tiago? Então, eu tenho aqui a Terra, mas que eu tenho a Terra, né? O planeta Terra aqui. Aí, o que é que acontece? A Terra tem um campo gravitacional associado a ela. Um campo gravitacional. Que é o seguinte, é a tal da gravidade. Só que a gravidade, na verdade, gera o campo gravitacional. A Terra tem um campo gravitacional. Por isso que quando a gente pula, a gente está aqui sobre a Terra, né? Aí você quer pular, você volta para a Terra. Você solta alguma coisa, ele vai em direção da Terra. Na verdade, é em direção ao centro da Terra. O centro da Terra está aqui. É em direção ao centro da Terra. Só que a gente não consegue passar do solo, né? Para chegar lá no centro da Terra. Mas é uma força que te puxa para o centro da Terra, que puxa os corpos, né? E essa força, a gente diz que é uma força de ação e reação. Porque a força que a gravidade, que a Terra me puxa, vai ser a mesma força que eu puxo a Terra. Ou seja, eu vou usar o quê? A questão da ação e reação. E essa força que a Terra me puxa, que te puxa, que puxa o corpo, que é a força gravitacional, a gente denomina como peso. Então, é a denominação nossa, né? Na verdade, a força gravitacional da Terra, a gente chama de peso. Então, o nosso peso... professor, meu peso é 70 quilos. Na verdade, é tua massa. Isso aqui é massa. É massa.
O peso tem a ver com o quê? Com a força que a Terra te atrai. O peso é uma força que depende do quê? Da gravidade. Que depende do quê? Da gravidade. Então, na verdade, a gente vai estudar depois, quando a gente for estudar forças, como é que a gente calcula esse peso aqui, né? E outra coisa que o movimento de queda livre não vai considerar, no caso, a resistência do ar. A gente vai ver o porquê mais tarde, né? Até Galileu estudou sobre isso. Deixa eu ver se eu passo aqui, onde é que está o negocinho de passar slide aqui embaixo. Então, quem que tinha razão, né? Aristóteles ou Galileu? Aristóteles dizia o seguinte, né? Quanto maior é o corpo, né? Na verdade, quanto mais massa o corpo tem, primeiro ele vai chegar no solo se ele sair da mesma altura. Então, Aristóteles tinha essa questão. Ó. Quanto maior a massa, ou seja, um corpo de massa maior que o outro, logo, esse daqui vai chegar primeiro no solo, se sair da mesma posição. E Galileu diz que eles chegam iguais. Que a queda livre não depende da massa. Professor, eu vou fazer um teste. Eu jogo um papel aqui da janela de casa e jogo uma bolinha de gude, né? Uma bila. Não depende da massa. E a bila, né? A bola de gude vai chegar primeiro do que o papel. Mas aí a questão da aerodinâmica do papel, né? Porque o papel ele vai enfrentar a resistência do ar quando eu soltar o papel. Ele vai enfrentando a resistência do ar. E se eu pego algo mais compactado, mais concentrado, aqui, tipo esse pregador aqui, ele não vai enfrentar a resistência do ar. Então, quando Galileu chega e diz isso, ele está pensando o quê? Na ausência da resistência do ar. Então, sem a resistência do ar, ambos os corpos chegam ao mesmo tempo lá no solo. Chegam ao mesmo tempo lá no solo. A experiência de Galileu, ele fez... Aí diz a lenda que ele fez essa experiência em cima da Torre de Pisa, né? Lá na Itália, aquela torre meio inclinada, e ele chegou a essa conclusão. Então, a conclusão de Galileu aí, ó, caindo, beleza. Galileu, considera primeiro físico moderno, ele estudou a queda dos corpos, né? Então tá aqui o corpo caindo. E o que é que acontece, ó? Como eu disse, num experimento coordenado, se eu jogo uma bola de tênis e uma bola de papel aqui, ambas devem chegar ao mesmo tempo no solo, né? E ele refutou a hipótese de Aristóteles que a bola que tem mais massa chega ao mesmo tempo, chega mais rápido no solo do que uma coisa que tenha menos massa. Qual é o valor da gravidade, né? Que se pergunta. Lá para a terceira unidade, eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula, como é que a gente chega nesse valor. Mas a gente diz que a gravidade na Terra é aproximadamente 9,8, não é ponto, é linguagem americana, né? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, é uma aceleração. A gravidade é uma aceleração. E ela, próximo à Terra, ela é constante. Na verdade, ela varia por alguns motivos. Primeiro, a massa, né? Quanto maior a massa, maior a gravidade. Mas a massa da Terra é constante, ok, beleza. E varia também de acordo com a altitude. Quanto maior é a altitude, ou seja, a distância para o centro da Terra vai aumentando, menor é a gravidade. Tanto que aqui na Araripina, Ouricuri, eu já fiz essa medida. Araripina, que é mais alta ainda que Ouricuri, a gravidade é diferente do que lá no Recife. Porque lá no Recife eu já tinha feito esse experimento em sala de aula para os alunos para a gente determinar a gravidade, a aceleração da gravidade. E aqui em Araripina eu fiz também. Eu percebi que realmente a gravidade em Araripina ela é menor, um pouco menor que a gravidade no Recife. No Recife é aproximadamente, eu calculei 9,79, 9,8. Aqui em Araripina deu 9,72, 73, ou seja, 9,72, lá no Recife 9,79 metros por segundo ao quadrado. Mas a gente vai considerar que é constante, por enquanto, para os nossos cálculos, porque a gente aproxima para 10.
A gente aproxima para 10. Ah, tá aqui o que eu disse, né, que a gravidade diminui quando aumenta a altitude. Por isso que em Araripina deu 9,72. Araripina é o que? É mais ou menos 600 e poucos metros acima do nível do mar. E 9,8 é o valor médio na superfície terrestre, onde para cálculo a gente vai adotar 10. É mais fácil multiplicar por 10, né? Ah, o corpo tem massa 2 quilos. Qual é o peso dele? 2 vezes 10, 20 newtons. É mais fácil de se calcular. E os movimentos que a gente vai ver de lançamento vertical, que a gente não vai estudar agora, né? Só depois que a gente terminar vetores lá em cálculo. E o de queda livre são movimentos retilíneos uniformemente variados. Na verdade, o lançamento vertical é eu pegar algo aqui no chão e lançar para atingir aqui. Tipo, chutar uma bola de futebol. Acaba chega aqui e chuta. Pá! Isso aqui é o que a gente chama de lançamento vertical. Não, aqui é lançamento horizontal e vertical. Aqui é ambos, aqui é lançamento oblíquo, foi mal, aqui é oblíquo. Lançamento vertical é quando ele cai em linha reta, ó. Lançamento vertical, ele é assim, ó. Eu tô sobre alguma coisa, né? Um edifício aqui, e no caso, se eu solto a bola e ela cai aqui e chega no chão, se eu solto que a velocidade inicial é 0, ele saiu do repouso. Quando eu solto algo e esse algo sai do repouso, ele está o quê? Em queda livre. Em queda livre. Se, no caso, a velocidade de soltar é diferente de 0, é porque eu não estou soltando, eu estou jogando. O lançamento vertical é esse jogar. É quando eu estou jogando. Ou seja, velocidade inicial diferente de 0. É o lançamento vertical. Ou seja, ambos caem em linha reta, por isso que ambos são denominados movimentos retilíneos, só que um é sendo jogado e o outro é sendo solto. Então, continuando aqui a nossa jornada, tá aqui, né? Caindo, ou seja, a gente pode sair medindo aqui, ó, cada momento que as bolas vão caindo aqui, a gente vai analisando, né? Porque, na verdade, cada traço desse é um tempo. Tempo igual a 0, tempo igual a 1, tempo igual a 2, tempo igual a 3, tempo igual a 4. O professor, ele vai percorrer maior distância quando o tempo vai aumentando? Vai. Por quê? Porque eu tenho uma aceleração. O que é que acontece na aceleração? Eu tenho a velocidade aumentando ou diminuindo. No caso de queda, aumentando, a velocidade aumenta de forma constante. Ela aumenta de forma constante. Mas a distância sempre vai aumentar. Então, aqui é quando cai, t igual a 0. Aqui é o t igual a 1. A gente vai fazer esses cálculos. O t igual a 2. O t igual a 3. E o t igual a 4. Vamos dizer que aquele caiu no chão é o t igual a 5. E como é que eu determinaria o quê? Essa altura de queda, que é alguns cálculos que a gente faz. É quando a pessoa é lançada, vamos dizer, chegou em cima de um prédio, a pessoa quer se suicidar. Normalmente a pessoa se suicida em queda livre. Isso daí é clássico. A pessoa não se joga, ela se deixa cair. Mas às vezes a gente vai investigar e pode ser que a pessoa tenha sido empurrada. Aí eu vou ter um lançamento oblíquo, né? Aquele que eu mostrei lá. Aquele lançamento oblíquo. Então a gente faz essas determinações a partir do ponto que ela chegou no chão, do lançamento que a gente começa a analisar o lançamento oblíquo e faz esses cálculos aqui. A gente usa todas as fórmulas do MRUV. A única coisa aqui é que eu mudo uma coisinha, ó. Eu mudo uma coisinha. Como assim, ó? Eu não sei que V é igual a V0 mais AT. Pronto. Na queda livre, eu vou fazer da seguinte maneira. Deixa eu mudar a cor aqui. Eu vou dizer, lá eu estava trabalhando de X, né? Esqueci de dizer isso no movimento retilíneo normal. Aqui eu vou mudar para VY, só para dizer que ele está caindo aqui em torno do eixo Y, né? Plano cartesiano. É igual a V0Y, só que como é queda livre, V0Y vai ser 0, que eu vou anotar aqui, mais GT. G por quê? Porque G é a aceleração da gravidade, mais GT. Como V0 na queda livre, vou botar assim, queda livre, V0
é igual a zero, por questão axiomática mesmo da queda livre. Aí eu fico com essa fórmula VY é igual a GT. Ou seja, eu quero calcular a velocidade dele ao passar aqui, 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 pronto. Para um tempo igual a 1, a velocidade é de 1 vezes 10, né? Considerando a gravidade 10 metros por segundo. Para o tempo igual a 2, 20 metros por segundo. Para o tempo igual a 3, 30 metros por segundo. Para o tempo igual a 4, 40 metros por segundo. E o corpo chega no chão com qual velocidade? 50 metros por segundo. Então, a gente chega para trabalhar assim. E para determinar a altura de queda, né? Ah, professor, é só medir no prédio, se for o caso, é. Mas se eu quero medir. Eu quero medir. Até alguns experimentos que eu pedi para os meus alunos, que aí eu vou pedir para vocês depois, quando a gente andar mais um pouquinho, é para você determinar a altura do local. Você tem 2 métodos para determinar a altura sem usar trena. E um dos métodos é esse. É você soltar uma coisa lá de cima e marcar o tempo que ele sai e que ele chega, né? O tempo de queda. Então, qual é a fórmula que eu uso para o tempo de queda? Eu vou usar aquela x ou Torricelli, né? Mas vou botar isso aqui, x é igual a x0, que essa é mais rápida aqui. Mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Beleza. Na queda livre fica como? Minha altura, eu vou botar aqui, é como se aqui fosse meu ponto de saída, meu Y0, né? Meu Y0 e aqui é meu Y final. Então, é como aqui, ó, Y é igual a Y0 mais V0t, que é o V0Y, que vai dar 0, mais A que vira G, T ao quadrado sobre 2. Aí, se eu passo o Y0 para o outro lado, eu tenho Y menos Y0, que é a minha altura. Y menos Y0. Então, a altura vai ser igual a quê? V0Y é 0 na queda livre, é igual a G, T ao quadrado sobre 2. Aproximando a gravidade como 10, é óbvio, se a gente estiver num local mais alto, pode deixar 9,8, no caso, quem mora em cidades altas. Só que aproximando, né, vou botar assim, aproximando que a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, a altura vai ser dada como 10 dividido por 2, 5, t ao quadrado. Então, essa vai ser a fórmula para a gente determinar a altura. Aí demorou 5 segundos para cair. Aí eu substituo aqui, ó, 5 ao quadrado, 25 vezes 5, 125. Então, a altura aqui seria o quê? De 125 metros. De 125 metros. Aí seria essa altura daqui. Então, óbvio que já essas fórmulas vão aparecer, eu só quis dar uma adiantada aqui, mas elas vão vir no outro slide ali, ó. Então, para a gente analisar, né, o movimento de queda livre é um movimento uniformemente acelerado. O movimento de lançamento vertical é um movimento uniformemente retardado. Eu posso ter também lançamento vertical assim, eu posso de baixo jogar alguma coisa para ele subir e descer. Tem essa questão também. De eu pegar o corpo aqui no chão, lançá-lo para cima, ele subir na mesma reta e descer na mesma reta. Pô, é um negócio assim meio difícil conseguir, né? Mas é bom para a gente entender. A queda livre já é mais fácil da gente conseguir. Então, como a velocidade e a gravidade têm o mesmo sentido, o meu movimento é acelerado, gravidade e aceleração, né? E como velocidade tem um sentido e gravidade tem outro, na subida, o lançamento vertical é retardado. Só que ele sobe, ele chega até um ponto, que a gente vai dizer de altura máxima, depois ele desce. Então, na descida, ele vai ser acelerado. Na subida, ele vai freando, parou e começa a voltar. Então, é isso que a gente tem aqui para a gente se ligar no movimento de queda livre. As equações são aquelas que eu pus, né? As equações obtidas para as partículas em movimento com aceleração constante mr/v são aplicáveis ao corpo em queda livre.
assim, V igual a V0 mais AT, eu teria V igual a V0, só para a gente ajeitar aqui, VY é igual a V0Y, mais ou menos por quê? Porque se ele estiver subindo, eu vou usar o menos, se ele estiver descendo, eu vou usar o mais. É só porque a gente também vai ver o lançamento vertical, né? Não é só a queda livre. Queda livre usa só o mais, feito eu coloquei no slide anterior. Aí o que é que eu tenho aqui? Deixa eu só sair daqui. Aí eu tenho o x é igual a x0 mais v0t mais 1 meio de at ao quadrado sobre 2. Eu falei no slide passado. Aí ele bota h. Eu prefiro botar y, como eu disse aqui, y. Deixa eu apagar aqui, né? Ele só apaga as nossas coisas aqui. Não, agora eu queria o lápis. Deixa eu pegar aqui. Pegar o lápis vermelho. Então, y é igual a y0 mais v0yt, ou mais ou menos aquela questão, né? Menos subindo, mais descendo. Aqui. Menos subindo, mais descendo. E aqui eu tenho Torricelli, né? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta x. Aí eu vou ter VY ao quadrado, que eu esqueci de botar, né? VY ao quadrado é igual a V0Y ao quadrado mais 2GH, né? Pode botar H, não precisa nem de delta H. Eu gosto do Hzão aqui para dizer, né? Que é o Y menos Y0, o Hzão. Ou seja, V ao quadrado é igual a V0Y ao quadrado mais ou menos 2GH. Onde o mais é descendo e o menos é subindo. É só subindo, só subindo, só subindo. Então, queda livre aqui, como eu estou mostrando, sem resistência do ar, do elefante de uma moeda caindo aqui. Então, a queda sem resistência do ar. Elefante e moeda chegam juntos lá no solo. Eita, professor, é isso mesmo. Então, e a queda com resistência do ar. Aí, o que é que eu tenho? Aproximadamente 3 minutos depois, a moeda chega, né? Então, tá aí, né? A queda do elefante aí e da moeda. Uma pera, né? E uma pena, uma maçã e uma pena, sem resistência do ar. Ambos chegam ao mesmo tempo no solo. Agora vamos terminar, né? Falta 1 minuto. Aí eu começo essa questão, a gente volta com ela e faz mais outra aqui, né? Um corpo cai livremente a partir do repouso. Calcule a sua posição e sua velocidade para o tempo igual a 1, era para botar a unidade, né? 1 segundo. Para o tempo igual a 1 segundo. Vamos lá calcular, né? Posição. Posição é a altura, ele está caindo, ó. Posição é a altura, eu vou direto aqui, ó. H é igual, pode botar 5 direto, professor, pode, mas se quiser lembrar a fórmula é 1 meio de GT ao quadrado. Então vai ser 1 meio de 10 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1 vezes 10, 10, dividido por 2, 5. Então, a posição dele vai ser 5 metros. Ele percorreu uma altura de 5 metros após 1 segundo, que foi até aqueles cálculos que eu fiz em alguns slides atrás. E a velocidade? Velocidade vai ser o quê? GT. Lembra? É igual a V0, né? VY é igual a V0Y mais GT. Ou seja, GT. G é 10, tempo é 1. 10 vezes 1, 10. Então, a velocidade é 10 metros por segundo. Então, vou fechar aqui para a gente se despedir. Então, daqui a pouco a gente volta. Eu vou gravar essa aula, eu vou deixar gravar, porque ontem eu fui fazer isso e perdi a segunda aula. Quando gravar tudinho, eu marco para a gente voltar. Beleza, galera? Então, valeu aí. Até a volta.